Ninguém gosta de ouvir a sua voz gravada. Ninguém está à espera. É sempre uma surpresa e sempre desagradável. E claro que se torna naquela desculpa mais comum para eu não vou gravar um vídeo porque eu não gosto de ouvir a minha voz, não me reconheço, não me identifico com aquela voz. Aquele não sou eu, aquela não sou eu. Novidade? Ninguém mesmo gosta de ouvir a sua voz a primeira vez que ouve, pelo menos. Eu lembro perfeitamente, há muitos anos atrás, acho que foi na rádio, quando ouvi a minha voz gravada, pensei, meu Deus, mas esta não pode ser eu com esta voz assim tão... Tem uma voz assim tão flautada, é assim, é uma voz que eu ouço. Eu quando ouço a minha voz gravada é uma coisa assim. Quando na minha cabeça o que ecoa é uma voz tipo Morgan Freeman, talvez sobre a Terra, uma voz assim envolvente, daqueles trailers dos filmes. E depois vai saber, tenho uma voz de pifarinho. E não, mesmo assim, o que nós ouvimos não é o que os outros ouvem, é habituar-nos a isso para o final do parágrafo e acabou-se. Há pessoas que têm vozes muito bonitas, há pessoas que têm vozes menos bonitas, há aquelas vozes maravilhosas da rádio. Aliás, antigamente, quando a rádio era rainha, agora voltou a ser, mas a imagem não estava ligada aos locutores, como se chamava assim, da rádio, e as pessoas tinham umas grandes imaginações e construíam um personagem à volta das vozes que ouviam. Portanto, ouviam uma voz de homem muito envolvente, muito charmosa, muito sensual, e depois as meninas iam para a porta da rádio à espera que saíssem os locutores para verem aquele homem alto, espadaúdo, e muitas vezes ficava à espera e a pessoa nunca mais saía. Porquê? Porque o dono da voz, afinal, era um baixinho, gordinho, careca ou não, e já tinha saído e já estava em sua casa àquela hora, levava a sua voz muito caladinha, que não ia a falar na rua, e as pessoas nunca identificavam, nunca juntavam aquela voz maviosa àquela figura que não tinha nada a ver com a imaginação. Portanto, não é desculpa para não gravar vídeos ter uma voz que não se identifica com a voz da nossa imaginação, porque nem quer dizer que seja mais bonita ou mais feia, é só que não é aquela que nós ouvimos que aqui ecoar dentro da nossa cabeça, mas serve, porque o importante é como atira a sua voz, como coloca a sua voz para servir a sua mensagem, seja em vídeo, ou seja ao vivo, porque ao vivo também as pessoas que estão a ouvir também não estão a ouvir aquela voz que você pensa que está a tirar. Não, senhor, é aquela outra voz gravada que é mesmo a sua. É melhor ir se habituando com isso e pronto, e aceitá-la, é assim mesmo, pronto, é o que sabe fazer. São coisas da natureza, mas não é desculpa para não gravar vídeos, vai? Aceita a sua voz, como ela é, grava vídeos até se habituar e como se diz que a humanidade se habitua a tudo, se adapta a tudo, também se vai adaptar à sua voz, porque não vai poder mudá-la. Até pode. Pode fazer alguns exercícios para colocar a voz melhor, torná-la mais encorpada, mais grave ou ligeiramente mais aguda, sei lá, enquadrá-la mais com a sua imaginação e com aquilo que você acha, porque eu, por exemplo, eu gosto de uma vozinha rouca, acho que é uma voz insinuante. Às vezes quando ficamos um bocadinho roucos, caramba, mas que voz tão sexy. No entanto, a pessoa que está com a voz rouca não se acha nada sexy e não é uma coisa muito saudável. Mas a verdade é que todas as vozes passam uma ideia e a nossa é a nossa, podemos trabalhá-la um pouco, podemos dar-lhe um outro matiz, mas a base é o melhor é gravar até se habituar. Há um tom certo para comunicar por vídeo, sim, que é um tom que nem é incomodativo para quem ouve, nem só um tom e uma velocidade. Não é incomodativo para quem ouve. Como é que é incomodativo? Se for alto demais, pode gravar simplesmente com o telefone e o telefone capta o som geral. Pode gravar também com o telefone e com o microfone, que hoje em dia são baratos e que o som melhora bastante, fica mais natural. Mas o ideal é ter a voz projetada de forma a que a outra pessoa, o seu destinatário ou destinatários o ouçam bem, sem terem que fazer um esforço. E como é que é um esforço? Se você falar alto demais, é um esforço, por mais que se basta, está lá uma coisa meio estridente, uma coisa meio desagradável, que é cansativa. Se ficar muito tempo a falar, é cansativo para si que está a falar, mas mais cansativo é para quem está a ouvir, que tem a tendência de se desligar daquilo que está a ouvir para deixar o pensamento itinerar, ir-se embora e perder o foco naquilo que está a dizer. Se falar muito baixinho, também acontece, até porque tudo isto acontece por causa do nervoso, não é? Se falar muito baixinho, às vezes também com medo de falar alto demais, a outra pessoa que está a ouvir pode subir o volume, mas está lá a fazer um esforço para perceber tudo e está a fazer um esforço até ao momento em que deixa de fazer o esforço e
vai embora, porque não conseguir ouvir bem também é extremamente cansativo. Portanto, o ideal é ter a voz colocada e num volume que se ouça bem, que se perceba bem e que não obrigue quem está a ouvir a nenhum tipo de esforço. A captar, agarrar e depois não largar a atenção de quem nos ouve é uma coisa extremamente difícil. Os nervos, o medo, tudo isso provocam um descontrole geral. Um descontrole geral físico e a voz é onde se reflete mais a insegurança, o medo, por isso é que a pessoa gagueja, por isso é que cria bengalas de qualquer forma, por isso é que fala o tal estridente que estávamos a conversar, ou baixinho demais com a timidez, ou aquela velocidade que passa tudo a ferro, por ali fora, velocidade que não é ritmo, ou falar devagar, o que é menos comum. Ou atrasar com palavras repetidas muitas vezes e usar as mesmas palavras muitas vezes e ficar ali a moer até à espera que venha uma outra ideia, tudo isso realmente vem do nervosismo. Como é que se controla o nervosismo? É não deixando entrar pensamentos que os provoquem, porque o pensamento, um mau pensamento, um pensamento de eu não vou ser capaz, simplesmente, eu não sou capaz de dizer isto, eu não sou, a câmara, a gravar-me, o que for, ou até a minha voz é feia, o que for, entra está no seu inconsciente, passa para o seu consciente e não sai da sua cabeça. O que vai acontecer a seguir é simplesmente uma reação, cria um sentimento, uma emoção. Dessa emoção vem o medo, desse medo vem um acelerar, o corpo dispara, ou o nosso cérebro, na verdade, dispara uma quantidade de endorfinas, dispara uma quantidade de alertas, como se estivéssemos de facto em perigo, e suamos. Eu acho que é a primeira coisa que acontece, é suar. A primeira coisa que acontece é o coração disparar. Começa a bater muito depressa, portanto, vai oxigênio demais para o cérebro, o que baralha as ideias e cria-nos uma velocidade descontrolada, passamos a não pensar naquilo que estamos a dizer e a dizermos de qualquer maneira. Ou não saímos do mesmo sítio, ou saímos do sítio à velocidade de eu quero sair daqui, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. Portanto, o que tem a fazer é primeiro controlar os pensamentos, não deixar entrar maus pensamentos, substituí-los por bons pensamentos. Eu vou ser capaz, eu tenho isto controlado, eu tenho isto estudado, vou colocar a minha voz, vou tirar a minha voz, as pessoas vão ouvir aquilo que eu tenho para dizer, eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou arrasar. E não deixar entrar nenhum mau pensamento, porque mal entra o pensamento, entra o nervosismo, entra a emoção, entra o medo, que é a palavra, o medo, e entra todo um sistema que se baralha. E uma das coisas é, vou falar depressa para sair daqui depressa, porque estou tão envergonhado de estar aqui, eu só queria desaparecer. Muitas vezes vemos pessoas que estão a falar em público, seja num vídeo ou seja mesmo em presencial, que a única coisa que queriam era poder e desaparecer dali. E isso nota-se, a maior parte das vezes é a fala, é a primeira coisa que se nota. O que é preciso ter numa comunicação para ela chegar bem ao seu destinatário, ao nosso interlocutor? Seja ele presencial ou seja ele em vídeo, é passarmos uma mensagem de segurança daquilo que dizemos e daquilo que sentimos, daquilo que acreditamos. Acreditamos no nosso produto, acreditamos na nossa ideia e com segurança passamos isso para a outra pessoa. Se a voz não corresponde à segurança, eu quero mostrar a segurança, mas a minha voz está tremida, então o que é que a pessoa faz? Faz um esforço para se mostrar segura, mas também a outra coisa que acontece é respirar curto. Portanto, uma respiração curtinha, não é uma respiração profunda, não é uma respiração que acalma, o nervoso faz uma respiração acelerada, e então o que é que faz vibrar as cordas vocais? Na verdade é o ar, pouca vibração, esforço nas cordas vocais, rouquidão com toda a facilidade. Portanto, todas estas coisas provocadas pelo mesmo que já falámos, que é o mau pensamento, a insegurança, não é uma insegurança, é uma dúvida que se torna rapidamente numa certeza do fim do mundo. Portanto, a dúvida é, será que eu sou capaz? Eu não sou capaz, é rápido. Portanto, não se pode deixar entrar a primeira. Não pode haver dúvida, é pensarmos no que temos e não no que não temos. No que temos é, eu sei muito deste assunto, eu quero falar, se eu estivesse a falar só com uma pessoa, ninguém mais sabe mais sobre o meu produto, sobre a minha ideia, eu tenho argumentos para defender esta ideia. Eu preparei isto tudo muito bem preparado. Porque é que eu hei de estar com medo? Eu vou conseguir, é só começar a falar. Primeiro, o princípio é sempre o mais difícil, as primeiras frases são as mais difíceis. Preparar uma boa abertura e depois seguir em frente com grande determinação, projetando a voz, porque quando se projeta a voz já dá logo
uma autoridade que não tem que ser agressivo, às vezes fica um bocadinho, ou ser soberbo. Não, uma autoridade é mostrar que se acredita, que se está a ser profundamente sincero naquilo que estamos a defender, naquilo que estamos a dizer, que estamos a vender uma coisa que acreditamos, seja ela uma ideia, ou seja de facto um produto. Ser absolutamente sincero, honesto e viver aquilo que se diz. Pois os géneros alteram tudo. Eu lembro-me, há muitos anos, quando eu apresentava o Eterno Feminino, eu também, a começar, tinha por hábito falar sempre com quem ia ser entrevistado por mim a seguir, já que era um direto, não é? E dava-me segurança a mim, portanto, eu já sabia que aquilo que eu ia afirmar sobre a pessoa, que era a mesma realidade, que eram mesmo irmãos, tinham mesmo aquela idade, faziam o mesmo, o que fosse. E entrevistava as pessoas no corredor antes de entrar, ou seja, eu dizia às pessoas o que é que ia perguntar. Não é um conselho isto, eu fazia assim porque era o que me dava segurança a mim, pronto, mas, e pensava que ficava a conhecer um pouco melhor as pessoas, porque o programa vivia de pessoas que tinham exemplos curiosos ou que tinham um projeto novo, ou que fosse, portanto, não eram pessoas que nós conhecêssemos no habitual, eram pessoas anónimas. E uma vez apanhei dois irmãos e cá fora eles tocavam um instrumento, eu já não me lembro, acho que cantavam e tocavam um instrumento. E então estavam os dois, talvez irmãos gêmeos, não me lembro muito bem, e eu fiz as perguntas e um deles respondeu às perguntas todas que eu fiz, sim, está certo, vamos não sei o quê, tem razão, pode acrescentar mais aqui, e pronto, eu fui para dentro na segura da minha vida, comecei as entrevistas e quando fui falar com aqueles irmãos, qual não é o meu espanto, quando aquele irmão, e nem reparei que um dos irmãos esteve sempre calado. E qual é o meu espanto? Quando eu começo a fazer as perguntas, em vez de me responder aquele que falou comigo cá fora, começa-me a responder o outro, e aquele que tinha falado não diz uma. Portanto, o nervoso do que tinha falado comigo fez com que ele passasse a bola para o irmão, e o irmão era super gago e ainda tinha bem fanhoso, e eu não estava à espera, fui apanhada completamente de surpresa, e mais, o nervoso do irmão gago deu-lhe para ser ele só a falar. Portanto, cada vez que eu fazia uma pergunta aos dois, ainda na esperança que o irmão que se explicava, percebia-se muito mal o que dizia o irmão, não era só por ser gaga, tinha ali uma série de dificuldades que a cantar não se notavam, mas o nervoso de um emudeceu e ele não abriu a boca durante a entrevista toda e o outro não se calava nem por mais uma. Portanto, até essas alterações existem e por mais que a gente se acautele, sempre alguém nos surpreende. Porque quem manda em nós, se deixamos que entre o medo, é o nervoso. Quem está ali a falar, a atrapalhar, a não fazer pontuação nenhuma, a não dar intuação nenhuma, a passar a ferro todo o discurso, acaba por ser, por mais que aqueles irmãos soubessem, obviamente, da sua vida melhor do que ninguém para a contarem, foi uma atrapalhada que eu até hoje me lembro da minha aflição a tentar dar a volta naquela questão, sempre a tirar perguntas, eu olhar para o irmão que tinha falado comigo cá fora, mas sem resultado nenhum. Foi um drama. As pessoas são monocórdicas quando, também por cautela. Ser monocórdico é falar sempre tudo no mesmo tom, é dizer alegre e dizer triste da mesma maneira, não é dizer alegre e triste, é não dar valor a palavra a palavra. O discurso, uma frase, é formada por várias palavras, mas cada palavra tem uma intenção, tem um peso e tem que ser dita de uma certa forma, atirada de uma certa forma, já que o discurso, a palavra, só vale 7% no global da comunicação, o que é assustador, só 7%. Claro que a minha mensagem tem valor, mas ela tem que ser vestida, ela tem que ser preparada, tem que ser vestida pela voz, tem que ser atirada, colocada e tem que ser entoada. E tem que se puxar mais por umas palavras do que por outras, para as pessoas, como eu disse agora, puxar mais por uma palavra do que por outra, não disse puxar mais por uma palavra do que por outra, porque senão fica um discurso monocórdico e as pessoas não percebem nada. Como não está é profundamente soporífero, portanto as pessoas têm tendência não a adormecer e adormecer propriamente ressonar, mas a adormecer o pensamento, o que é a última coisa que a gente quer, porque fica chato. Monocórdico e chato são sinónimos no caso da fala. E não há discurso nenhum, não há ninguém que aguente ouvir um discurso monocórdico com atenção. As pessoas educadamente podem lá ficar, o tempo que for, 5 minutos já de monocórdico do discurso monocórdico já é terrível, que sou mais tempo então,
E as pessoas muitas vezes usam o monocórdico porque não se querem arriscar a fazer nuances, e porque aparentemente é mais fácil, mas essencialmente porque com o medo levam uma palavra atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, todas elas fazem sentido, até pode estar muito bem construído, as mesmas palavras ditas de outra forma seriam uma comunicação interessante, mas dita daquela forma, portanto toda sem entoação, acaba por ser insuportável de ouvir e não se percebe nada, é que lhe tira absolutamente o significado. Não esquecer que uma frase tem muitas palavras, mas cada palavra tem uma intenção que tem que ser realmente sublinhada, puxada, pode ser sublinhada por gestos, mas sublinhada normalmente pela intuação, pelas pausas, da maneira como se atira, mais rápido, mais lento. É muito importante não ter, é muito importante não, é essencial, um discurso monocórdico, uma comunicação monocórdica não chega a ser comunicação, não chega ao destinatário. A maneira de começar um vídeo é importante, é dizer olá às pessoas. Há um hábito português que não está errado, eu só não gosto, que é olá, sejam bem-vindos, que é uma coisa que eu detesto, porque não é uma coisa que a gente diga habitualmente, não, quando chegam à nossa casa, chegam os amigos à nossa casa, olá, e que sejas muito bem-vindo, não é uma coisa habitual, no entanto nos programas diz-se muito, porque dizer um olá simplesmente, o olá como é uma palavra muito curtinha, é difícil de dizer. Há de facto um vídeo que alguém editou, que está no YouTube meu, com vários olá, 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 eu a dizer olá de mil e uma maneiras, porque eu ponho no olá de abertura de um programa a intenção desse programa. Se é um olá com surpresas, se é um olá com suspense, se é um olá só muito alegre, se é um olá musical. Portanto, eu naquele olá trabalho toda uma intenção de já dar uma pista a quem está a ver daquilo que vai acontecer. Parece impossível que se consiga, mas pelo menos é um bom ponto de partida. É muito importante a maneira como nos apresentamos e é muito importante a maneira como chamamos a atenção, a curiosidade, abrimos a curiosidade de quem nos está a ver para a pessoa querer saber, para além do olá, mesmo se quiserem dizer sejam bem-vindos, digam. Eu acho uma maneira pobrezinha e repetitiva de começar um vídeo. Acho melhor tirar qualquer coisa que seja uma surpresa. Uma frase bombástica para abrir é o ideal. Pois tudo o que é demais não funciona em vídeo especialmente. Falar depressa demais ou devagar demais não funciona. Depressa demais porque de facto a própria pessoa se perde e perde a atenção e o foco do outro. E tem mais tendência para se enganar se falar muito depressa. Mesmo que no seu dia-a-dia fale depressa, que é o meu caso, a minha tendência é controlar-me para... tendência não, é um esforço mesmo. Eu policio-me para falar mais devagar em vídeo, para falar mais devagar na televisão, porque a tendência é falar muito mais depressa. E tenho essa noção, por exemplo, no Brasil. Os brasileiros têm mais dificuldade em compreender o português de cá do que nós compreendemos o português deles. E então eu vejo que o meu português de Lisboeta e a minha velocidade a falar fazem com que não percebam nadinha daquilo que eu estou a dizer. Portanto, aí controlo-me, articulo melhor e digo as coisas mais devagar, que é o que eu aconselho. O falar devagar demais faz perder também a atenção das pessoas, porque as pessoas, parece que nós estamos à procura daquilo que queremos dizer, estamos à procura da próxima palavra e que não temos as ideias muito organizadas. Portanto, o ideal é encontrar uma cadência certa, um ritmo certo para cada parte do nosso discurso, porque há alturas em que a nossa mensagem até deve ser repetida, não é? A nossa mensagem deve ser dita mais rapidamente, mais alegremente, mais picadinho, outras alturas mais devagar e, como digo, às vezes até repetir, umas alturas mais alto, outras alturas mais calmo, portanto depende do que estamos a dizer e aonde queremos chegar, controlar a velocidade por ali mais devagarinho, mais acelerado, chamar a atenção das pessoas mais alto um bocadinho para trazer um stress, baixar um bocadinho, portanto é como se fosse uma música, uma melodia que tem que saber cantar. Isso é saber dizer o texto. Uma voz estridente ou até com fífias, a pessoa com nervoso até dá fífias, claro que passa a mensagem que a pessoa não está segura, não é? Passa a mensagem que a pessoa está nervosa, não é tanto que está perdida, ela até não está perdida, só que ela não tem controle sobre si própria, ela não tem controle sobre o seu corpo. Portanto, o que nós imaginamos quando ouvimos uma pessoa
a conversar assim, a atrapalhar-se, a ficar. O que é que pensamos? Ela está nervosa, a tendência é até estarmos com algum carinho pela pessoa que está a falar e que está sempre com um desejo que ela se acalme, mas não estamos a dar atenção nenhuma ao que ela está a dizer. Portanto, não serve a mensagem e prejudica. E é normal que isso aconteça. E não tem só a ver com falar depressa. É uma das coisas. Não tem só a ver com gaguejar. Há ali um timbre descontrolado na nossa voz, uma emoção na voz, que não é uma emoção de emoção do coração, é uma emoção da pessoa que está a tentar a todo custo controlar-se e não está a conseguir. Ou seja, se nós quisermos pôr isto numa imagem, é a mesma coisa de vermos uma pessoa que está quase a cair, que vai tropeçando e que se vai levantando e que se vai erguendo e depois tropeça outra vez. É isso que nós vemos na voz, no discurso dessa pessoa com fífias e com falhas de voz, e a tendência estamos com, é o que eu digo, é como quando vemos uma pessoa a cair, a ir lá a ver quando é que ela cai, mas não estamos a ouvir nada do que diz. Portanto, há que controlar a voz, colocando, respirando bem, porque o mais importante de ter uma voz segura é a respiração. Portanto, quanto mais há aquela coisa, estás nervosa, respira fundo. Nós damos o conselho, mas usamos para nós raramente. Portanto, quando está nervoso, o que se tem que fazer é simplesmente respirar. Respirar antes de entrar, muito importante, respirar fundo, claro, porque respira sempre, mas respirar antes de entrar de uma forma profunda, 2, 3, 4 vezes as forem necessárias, e quando se sentir muito nervoso em palco, em cada oportunidade tem de meter ar, não fazer só uma respiração curtinha, fazer uma respiração profunda, porque a voz vai sair muito mais controlada e vai ser mais fácil. Tudo vai vibrar de uma forma mais harmoniosa e as pessoas vão ouvir aquilo que está a dizer. Um vídeo deve-se perceber muito bem para quem é que está a falar e em que meio é que ele vai passar, porque o tempo que se fala, ou até num palco, o tempo que se fala pode ser 1 hora, pode ser 50 minutos, 30, 20, 10, o que for. Depende da quantidade de conteúdo que tem para passar às outras pessoas, uma ou muitas, mas depende também do meio, porque as pessoas não aguentam em frente a um vídeo, olhar para um vídeo que tenha 1 hora e tal, a não ser que seja uma lição, uma coisa, sei lá, muito fora de vulgar. Eu acho que todos nós temos por hábito ir ver, quando vemos o vídeo, olha, está aqui um vídeo que é interessante, mas deixa eu ver quanto tempo é que tem. E quando tem muito mais do que 30 minutos já não vemos, ou às vezes até 10, depende do tempo que se tenha. E depende da intenção que se tenha. Portanto, perceber bem o que é que vamos fazer, se estamos a vender, se estamos a ensinar, se estamos simplesmente a conversar, e aí decidir, porque é tão prejudicial falar de menos como falar de mais. E também não há aqui uma certeza. Portanto, o ideal é fazer experiências e a ver, até porque vê os números, a subir, se fizer um live, acaba por perceber quando é que as pessoas estão a entrar, quando é que as pessoas se desinteressam e vão saindo, e a pouco vai criando uma imagem e uma medida da sua audiência, dos seus compradores, dos seus seguidores, o que for, da pessoa ou das pessoas para quem está a falar. Portanto, não há um tempo certo. Há um discurso, não há discursos chatos ou discursos interessantes. Há formas chatas e interessantes de apresentar uma ideia, mas lá está, tudo com o treino vai melhorando. Se no início, às vezes, uma conversa só consegue durar de uma forma interessante 3 minutos, a mesma conversa, se calhar, um bocadinho mais para a frente já dura 10 ou 15, ainda com mais interesse. Vão-se acrescentando coisas, as ideias vão-se organizando, por mais que se prepare. Porque é importante preparar o que vai dizer, mas depois também é importante dizer aquilo que preparou. E não é tão fácil assim, tem que se conjugar as duas coisas. Prepara tudo, leva tudo escritinho, está tudo muito bem, tem uma abertura, tem um fecho, sabe exatamente o que é que quer dizer, como é que quer dizer, depois chega lá, dá-lhe um nervoso miudinho e pumba, em 2 minutos disse tudo o que tinha para dizer, não se consegue lembrar de mais nada, a não ser quando acabou a sua vez de falar ou acabou o vídeo que ia gravar. Portanto, isto tudo vai lá com o treino. Juntar o útil, o agradável, o preparado, o improviso, a voz certa, a postura certa. Há muita coisa aqui a levar em consideração, sendo que a fala, a voz é mais importante. É isso que entrega a sua mensagem. O sorriso não ajuda a colocar a voz, mas o sorriso ajuda a emendar a voz, porque com um sorriso tudo vai melhor. Claro, se estiver a falar de uma coisa triste, ter um sorriso não é muito bom.
E também vai dizer, não, mas é que toda eu sou um alarme, toda eu estou a tremer, toda eu estou mal. E de repente tenho lá um sorriso, sim, é melhor ter, porque é uma arma poderosa. Um sorriso funciona por contágio. Nós sorrimos, do outro lado a pessoa sorri também, mais ou menos como bocejar. Há uma tendência natural nossa de acompanhar um sorriso. Portanto, um sorriso não resolve tudo, mas ajuda tudo, melhora tudo um bocadinho. Portanto, qualquer coisa que não esteja. Se estiver a correr muito bem, sorri porque está a correr muito bem. Mas se a coisa não estiver a correr muito bem, sorria também, que começa a correr melhor. Até porque o que acontece é que o nosso inconsciente lê o sorriso, mesmo que o sorriso no início não seja verdadeiro ou não seja totalmente verdadeiro, seja um pouco forçado, esse sorriso é lido pelo inconsciente como um sorriso verdadeiro e a pouco, o que vai acontecendo é que a mensagem que é passada para todo o seu ser é que está feliz, que está contente, que está sorridente e vai acabar por se acalmar. Portanto, o sorriso provoca o sorriso, que o sorriso depois vai sair naturalmente. O sorriso é uma arma poderosíssima e pode-se treinar, pode-se ensaiar ao espelho e tem que ter a certeza que se tem o sorriso, porque muitas vezes as pessoas pensam que estou a sorrir, mas com o nervoso não estão. E só no fim, quando acabam de falar, é que fazem o que fica a coisa ainda mais estranha. O sorriso, enquanto se fala, deveria ser sempre verdadeiro, porque o sorriso não é só na boca, o sorriso também é nos olhos. Portanto, forçar o sorriso, apesar de tudo não ser uma coisa, não ser uma coisa boa, apesar de tudo é um caminho para um verdadeiro sorriso e é uma arma poderosa para resolver qualquer problema, qualquer nervoseira, ganha-se tempo. Um sorriso é tudo. Experimente sorrir, as outras pessoas vão simpatizar e dá tempo, ganha tempo para conseguir organizar as ideias que o medo desorganizou. O sorriso pode-se treinar. Não digo que seja o sorriso perfeito, chapa 4 para toda a gente, mas o seu sorriso perfeito pode-se treinar. A um espelho, vai ao espelho, sorri e vê muito bem, como faz um sorriso, pensa, olha, é exatamente este sorriso que é ideal. Fecha os olhos e vai decorar todos os músculos que estão contraídos. Portanto, o que é que está a acontecer na sua cara quando está a sorrir. E depois abre os olhos, vê se o sorriso está lá, faz isso às vezes suficientes para depois automaticamente, a pouco e pouco, porque tudo isto requer, não é só um treino, é um hábito. Tem que habituar, cada vez que é preciso sorrir, vai àquele sorriso. É aqueles músculos automaticamente vão exatamente àquele sítio, depois de um tempo e depois de um treino. Como tudo o que eu aqui digo, tudo o que se tem falado, que o ideal é fazer assim, não é fazer assim uma vez, é fazer assim muitas vezes. Não é porque faz uma vez e sai bem que fica automático, não. Para depois a comunicação e todas estas dicas que eu tenho dado serem automáticas, tenho que as usar muitas e muitas e muitas vezes. O que eu gosto de fazer quando já sei que vou fazer uma gravação comprida de um vídeo, de televisão, do que for, é respirar, fazer um exercício de respiração de maneira, por um lado, a calma, não é? Por um grande lado, a calma. E por outro lado, também coloca a voz naturalmente. Gosto de soltar os músculos todos, o maxilar, que é fortíssimo, é que a nossa mandíbula é poderosa e com o nervoso tem tendência a estar contraída, que por sua vez depois contrai os tendões no pescoço, que por sua vez estão ligados aos ombros, portanto, pensa que as orelhas são inimigas dos ombros. Fazer isto é uma coisa natural quando se tem medo, quando se está nervoso. O ideal é pôr os ombros para baixo, não os rodar para a frente, para trás. Portanto, soltar aqui a mandíbula e soltar os músculos da cara, porque o nervoso contrai e os músculos tremem. Portanto, soltar, fazer exercícios, abrir e fechar os olhos, abrir e fechar a boca e soltar as mãos, soltar bem o corpo, como se estivesse a acabar uma aula de qualquer exercício. Portanto, é descontrair o mais possível, inspirar o mais possível, respirar de uma forma consciente e preparar-me como se fosse fazer uma corrida. Pronto, vamos dizer assim. A voz é fundamental para fazer um vídeo que vende, para passar uma mensagem e é fundamental para nos sentirmos, porque nós também nos ouvimos, para nos sentirmos à vontade e sabermos que estamos a ir a um ritmo certo e que estamos a passar a mensagem certa, da maneira certa e para sermos ouvidos. Portanto, nós também sentimos, quando estamos a falar,
que estamos a ser interessantes, que estamos a conseguir dizer e marcar os pontos e os argumentos todos que queríamos dizer e também nos interessamos por aquilo que estamos a dizer. Portanto, a nossa voz é como um elo de ligação entre nós, é uma energia fortíssima entre nós e quem nos ouve, e é ela que transporta a mensagem daquilo que queremos vender, daquilo que queremos dizer.